é o seguinte. Número 1, regra número 1 para vocês estarem aqui. Vocês não vão ouvir o que vocês querem, tá? E também outra coisa, não levem para vocês, não levem pro pessoal de vocês o que quer que vocês queiram ouvir. Sabe por quê? Porque como existe aquela frase, né? Aquela máxima, acho que foi Einstein que falou. Uma vez que a mente é expandida, ela jamais volta para o seu tamanho original. Então eu quero que vocês entendam isso. Se a sua mente hoje tá aqui, esse livro vai fazer você fazer isso. E sair disso daqui é desconfortante. Então muitas pessoas param de ler na primeira, na segunda página, porque diz assim, um exemplo, tá? Na primeira pergunta, o entrevistador vai e fala pro diabo: você gosta de suco de laranja? Um exemplo. Aí o diabo fala: sim, fui eu que criei. Aí você que tá lendo o livro, você que tá ouvindo o livro, você fala assim: ai, nossa, tá dizendo o quê? Que eu então tô bebendo açúcar do diabo, nem quero mais. Você sai. Mas você não consegue entender a raiz disso tudo. Então assim, você não vai ouvir tudo que você quer nesse livro. E é justamente por isso que ele foi criado, ele foi escondido por 80 anos. E só depois de 80 anos é que a família permitiu que o livro fosse publicado. Porque ele era controverso demais. Então as pessoas acabam se identificando, se julgando, e a sua própria consciência te faz ter uma consciência tão pesada, uma coisa tão ruim, que é totalmente o oposto do que você deve sentir, que te faz abandonar a leitura do livro. Então, assim, é muito interessante que vocês entendam, porque essas 10 primeiras páginas são muito importantes, mas, assim, o conteúdo que tem até o final é surreal, tá? Então, vamos lá. Antes disso, eu tava limpando a casa pra começar a live, e aí eu falei: ai, Deus, queria me ajuda a iniciar a live, me ajuda a fazer alguma coisa que eu possa explicar de fato pra eles o que eu quero passar. E aí Deus botou na minha cabeça de ouvir, no meu coração, de ouvir um vídeo do Dave Leonardo, que eu amo, adoro, ele é um evangelista, pra quem não conhece. E olha o que ele falou no começo do vídeo já. Sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Está em Provérbios 4:23, é um texto de Salomão. Prestem só atenção nisso. Guardem, sobretudo, o seu coração, porque é dele que procede as saídas da sua vida. Ou seja, quando você guarda o seu coração, o que mais você tem que guardar? Se tem algum médico aqui, que eu estava falando com alguns médicos ainda agora, se tem algum médico aqui, eles vão saber, eles vão concordar comigo. O seu coração só bate porque o cérebro manda ele bater. O seu coração só bate, repetindo, porque o seu cérebro manda o comando. Então aqui dentro tá tudo. Aqui dentro é o segredo de tudo. E quando ele fala, sobretudo, guarde o seu coração, significa o que você tá aqui vai passar para cá. Então proteja isso aqui. Porque as pessoas hoje estão mais depressivas, se suicidando, com ansiedade, com estresse, com tanta coisa. Por que as pessoas do nada elas têm infarto fulminante, para do nada? Porque seu coração parou, seu cérebro mandou parar, não deu. Aí tanta gente fala: foi estresse, foi estresse, foi estresse. E onde que é o estresse? Tá aqui. Mas ele parou porque tinha muita gordura na aorta, tinha muita gordura o coração não aguentou, muita coisa. Por quê? Come muito, com ansiedade, com estresse, né? Uma das causas. Então, o que eu queria dizer é, o seu coração, ele só é protegido pelo que tá na sua cabeça. O estresse que você passa, a ansiedade que você passa, o medo que você passa, tudo isso interfere diretamente na sua saúde emocional, na sua saúde neurológica, na sua saúde, no seu coração. Então tá aqui em Provérbios, que lá, já antes da gente nascer, já tava isso. Então não esqueçam, tá? Então guardem seu coração, o que significa guardem seus pensamentos, protejam seus pensamentos, porque o comando daqui tá aqui. E aqui só para se aqui comandar. Então, vamos lá. Então, aqui começa a entrevista com o diabo. Eu descobri, o repórter fala, tá? Eu descobri o código secreto pelo qual eu tenho acesso aos seus pensamentos. E eu vim aqui para fazer-lhes algumas perguntas muito simples. Eu exijo que você me forneça respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para essa entrevista, senhor diabo? O diabo responde: sim, eu estou pronto. Mas primeiro você deve se dirigir a mim com mais respeito. Durante essa entrevista, você se dirigirá a mim somente como Sua Majestade. O repórter disse: com que direito você exige tal respeito real, tal título real? E ele responde: você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo.
Você não acha que isso já é um motivo suficiente para você me dar um título de realeza? Repórter: você tem prova do que você está afirmando? O diabo responde: sim, tenho provas em abundância. Repórter: no que consistem as suas provas? Consistem de muitas coisas. Se você quer as respostas, você precisa se dirigir a mim como Sua Majestade. Algumas coisas dessa entrevista você entenderá, outras não. Mas para que você entenda meu ponto de vista, eu vou descrever a mim mesmo e corrigirei essa falsa noção que as pessoas têm de mim e de onde eu habito. O repórter pergunta: ok, essa é uma ótima ideia, Sua Majestade. Comece então me contando onde é que você mora e então descreva a sua aparência física. O diabo responde: minha aparência física? Bem, meu querido senhor humano, eu não tenho um corpo físico. Um corpo físico me colocaria em desvantagem e seria um fardo que eu teria que carregar, assim como vocês, criaturas humanas, que carregam ao longo da sua vida. Eu consisto de energia negativa e vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Eu também ocupo metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental e física. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que eu sou a porção negativa do átomo. O diabo responde. O diabo respondeu. Aí o entrevistador: então eu entendo o que você está querendo me dizer. Você está preparando um terreno para dizer que se não fosse por você, não haveria mundo, nem estrelas, nem elétrons, nem átomos, nem seres humanos, nada disso, é isso? Verdade, você está absolutamente certo. O entrevistador: bem, mas se você ocupa somente metade da energia e da matéria, quem ocupa a outra metade? Responde o diabo: a outra metade é ocupada pela minha oposição. Oposição? O que você quer dizer com isso? A oposição é o que vocês humanos chamam de Deus. Então você divide o universo com Deus, é isso que você está dizendo? O diabo responde: não é o que eu estou dizendo, isso é um fato. Antes do final dessa entrevista você vai entender por que as minhas afirmações são verdadeiras. E você também vai entender por que elas têm que ser verdadeiras. Ou não precisaria haver um mundo como você o conhece, muito menos criaturas humanas como você. Eu não sou nem de perto uma besta com garfo e um rabo pontudo. E aí ele diz: mas se você controla as mentes de 98 em cada 100 pessoas, como diz, quem é que causa toda essa miséria desses 98% do mundo controlados pelo diabo? Se não é você? E ele responde: eu não disse em momento algum que eu não sou a causa de toda a miséria do mundo. Por outro lado, eu me vanglorio disso. O meu negócio é representar o lado negativo de tudo, incluindo os pensamentos negativos de vocês humanos. De que outra maneira eu poderia controlar as pessoas? A minha oposição controla o pensamento positivo e controla o pensamento negativo. Então, como é que você assume o controle das mentes humanas? Isso é fácil. Eu simplesmente entro nas mentes e ocupo o espaço que não é usado no cérebro humano. Eu planto as sementes do pensamento negativo na mente das pessoas e dessa forma eu consigo ocupar e controlar o espaço. Veja bem, antes de eu continuar. Ele está dizendo: eu planto as sementes do pensamento negativo no espaço e tempo do cérebro humano, ou seja, quanto mais espaço você abre para coisas positivas e quanto mais espaço você abre para que outras coisas possam ser dadas a você, menos medo você vai ter dele, menos coisas do mal. E olha bem, ele fala aqui: eu não sou um cara pontudo com aquela lança de 3. Não existe isso. Ele nem tá, não é, você não vê, entendeu? É aí que tá o segredo do livro, é vocês entenderem a forma com que isso age, essa energia age. Então, tira da cabeça que ele é uma pessoa vermelha, que tem um tridente, tira isso da cabeça, porque olha o que ele usa e olha o que ele faz para ele conseguir fazer com que a nossa vida mude de uma hora para outra. Então, prestem sua atenção, tá? Se vocês estiverem gostando até agora, aperta o coraçãozinho aqui do lado para eu ver que vocês estão ouvindo, porque eu desativei os comentários aqui, né? Então, eba, vamos lá. Então, o repórter diz: então, você deve ter muitos truques.
Não, peraí. É fácil. Exatamente. Então você deve ter muitos truques e ferramentas pelas quais você ganha o controle ao acesso da mente humana, não é? E o diabo responde: para ser claro, eu emprego truques e meios para controlar o pensamento humano. Os instrumentos que eu uso também são inteligentíssimos. Vai em frente. Me descreva quais são os truques inteligentes, Sua Majestade. Um dos mais astutos instrumentos que eu uso para controlar a mente humana é o medo. Prestem atenção nisso, gente, isso é ouro. É o medo. Eu planto a semente do medo na mente das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem, pelo uso contínuo do pensamento negativo, eu controlo o espaço que elas ocupam. Os 6 medos mais afetivos são, anotem isso, vocês precisam anotar isso, tá? O diabo dizendo pro entrevistador, pro Napoleão, os 6 medos mais efetivos que ele usa sobre nós. Medo da pobreza, da crítica, da perda de saúde, da perda do amor, da velhice e o da morte. O repórter diz: pera, mas quais desses 6 medos mais o ajudam a assumir o controle, Sua Majestade? E ele responde: o primeiro e o último, da pobreza e o da morte. Em um momento ou outro da vida, eu amarro as pessoas com um deles ou até ambos. Eu planto esse medo nas mentes das pessoas de forma tão inexorável, inexorável significa inflexível, que elas acreditam que esses medos são a própria criação delas. Eu realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá, esperando elas lá no portão da entrada da próxima vida, esperando então para julgá-las e puni-las por toda a eternidade. E é claro que eu não posso punir ninguém, exceto na própria mente da pessoa, por meio de alguma forma de medo. Mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto o medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que eu ocupo na mente humana. Vocês já pararam para perceber que toda vez que vocês têm medo de alguma coisa, toda vez que bate o medo de alguma coisa, é um medo que domina? Síndrome do pânico inicia, uma das síndromes do pânico, ela inicia com medo. E o medo vai tomando conta. Já perceberam que às vezes você está numa situação... Você quer ver o que eu vou dizer pra vocês? Isso tá tudo aqui, ó. Quando você tem um cachorro e uma pessoa chega pra dar oi pro seu cachorro, aí ela fala assim: oi, pode passar a mão? Seu cachorro morde? E a pessoa fala: é só não demonstrar medo. Olha aí. É só não demonstrar medo, passa a mão. Aí você vai lá e passa sem demonstrar o medo. Porque o diabo não pode entrar na cabeça, mas olha, veja bem. É só não demonstrar medo. Quando você não demonstra o medo, o que o cachorro faz? Te entende, te aceita, você pode passar a mão. Agora, vai você cheio de medo no cachorro, vai você cheio. Então, é isso que ele tá querendo dizer. Quanto mais medo você tenha de qualquer coisa, mais ele consegue ter o domínio, entendeu? Vamos lá. Sua Majestade, você pode explicar como é que você ganhou esse controle sobre os seres humanos? E ele responde: a história é muito longa para ser contada em poucas palavras. Mas tudo começou há mais de 1 milhão de anos, quando o primeiro homem começou a pensar. Até aquele momento eu tinha o controle sobre todos os homens, mas inimigos descobriram o poder do pensamento positivo e colocaram na mente dos homens. Aí então começou uma batalha de minha parte para permanecer no controle. Até esse momento eu tenho me saído muito bem, eu tenho perdido somente 2% das pessoas para a oposição. Vejam bem, 2% das pessoas para a oposição. Você que não é, que tá me vendo agora, que não é cristão, não acredita em Deus ou qualquer outra coisa, você está dentro e você tem medo e você sente o medo, você não tá nessa conta. Agora, se você que acredita em algo, que seja uma energia, o que você quiser acreditar, que consegue te ajudar a buscar dentro da sua cabeça o que você expulsa o medo, você tá nesses 2%, ok? O repórter diz: o que eu posso extrair da sua resposta? É que os homens que pensam, tá em caps, tá em letra maiúscula. Os homens que pensam são seus inimigos? Isso é certo? Isso não tá certo, mas tá correto, é o que ele responde. Porque o certo pra você não é o certo pra ela. O que é certo pra ele não é certo pra ela. Então eu sempre digo isso. Eu não acredito que haja o certo e o errado. O que é errado para um não é errado para o outro. E isso vale do respeito. Então a gente precisa respeitar. Mas aqui é uma coisa certa, o correto. Existe o que é o correto.
Você sabe que isso aqui vai ser o correto para você e o que não vai ser o correto para você. Existe lei para isso, existe sua consciência para isso, existe tudo para dizer para você o que é o correto e o que não é o correto, certo? Agora o certo e o errado, para cada um existe diferente. Aí o repórter pergunta: me conte mais sobre o mundo que você vive. Ele responde: bom, eu vivo onde quer que eu escolha. O tempo e o espaço não existem para mim. Preste atenção nisso. O tempo e o espaço não existem para mim. Eu sou uma força que, para descrever melhor para você, deve ser considerado como energia. O meu lugar físico favorito, como eu lhe falei, são as mentes das pessoas. Eu controlo uma parte do espaço do cérebro de cada ser humano. A quantidade de espaço que eu ocupo na mente de cada indivíduo depende do quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa mantém em sua mente. Antes de eu finalizar aqui. Deixa eu finalizar. Conforme já lhe falei, eu não posso, sob nenhuma hipótese, controlar uma pessoa que pense. Olha o que ele diz. Eu não posso, em hipótese alguma, controlar uma pessoa que pense. Quando ele fala aqui, a quantidade de espaço que eu ocupo na mente de cada indivíduo depende do quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa tem. É óbvio que se você for parar num precipício e for a pessoa mais positiva, mais religiosa, mais cristã, mais do mundo, você vai olhar para baixo e você vai ter medo. Porque todo mundo tem medo e o medo também dá prudência. Então é importante você saber isso, separar o que é prudência, separar o que é o medo. É óbvio que a gente vai ter medo de fazer algumas coisas, mas é o tamanho do espaço que você deixa o medo dominar você, é o que vai fazer você paralisar, de uma forma que você muda a sua vida. Toda vez que você tem medo, você deixa de fazer alguma coisa, esse medo consome tudo. E aí seus pensamentos começam a agir em relação ao medo. Então você tá com medo de fazer isso, tudo vai ser pro medo. Aí você vai pensar, não, mas então eu vou mandar uma mensagem, eu não vou lá. Ai, tô com medo, mas e se ele não responder? E se ela não responder? Aí eu vou na entrevista de emprego, aí você vai com medo. Aí você tá em casa, não, vai dar tudo certo. Aí você chega na entrevista de emprego com medo, a primeira coisa que a pessoa faz, você já dá ruim. Porque você foi com medo. Então a quantidade de espaço de medo, onde você souber que precisa ter o medo com a prudência, você tá bem. Quando você tiver o medo, ele vai dominar totalmente seus pensamentos, porque é como uma contaminação, vai contaminando, entendeu? Vamos lá. Você fala da sua oposição, só tem mais 3 páginas, tá, gente? Então, 3 folhas, vamos lá. Você fala da sua oposição, que é Deus. O que você quer dizer com isso? Bom, o meu oponente controla todas as forças positivas do mundo, tal como o amor, a fé, a esperança, o otimismo. E o meu oponente também controla os fatores positivos de todas as leis naturais do universo. As forças que mantêm a Terra e os planetas e as estrelas de formas harmônicas nos seus devidos cursos. Mas essas forças são tão ínfimas são minúsculas. Essas forças são tão ínfimas em comparação com o que opera a mente humana, que está sob o meu controle. Como você pode ver, eu não tenho nenhuma intenção de controlar as estrelas e os planetas. Eu prefiro controlar as mentes humanas. Ok, mas onde é que você adquiriu a sua força e de que maneira você a mantém? Eu adquiro a minha força me apropriando do poder da mente do ser humano conforme elas passam pelo portal no momento de suas mortes. 98% de cada 100 que voltam do meu plano, do plano para cá, vindo do plano da Terra, são assumidos por mim. E o poder da sua mente é acrescentado ao meu ser. Eu pego todos aqueles que vêm com forma de qualquer medo. Estão constantemente trabalhando, preparando as mentes das pessoas antes da morte. Estou sempre fazendo isso, de tal forma que eu possa me apropriar delas quando voltarem para o meu plano. E aí o entrevistador: você dirá como é que você faz, como que você realiza efetivamente esse trabalho de preparar as mentes humanas de tal forma que você possa ganhar o controle delas? Ele responde: bom, eu tenho inúmeras maneiras de ganhar o controle da mente humana enquanto elas ainda estão no plano da Terra. A minha maior arma é a pobreza. Eu deliberadamente desencorajo as pessoas a acumular riqueza material, porque a pobreza em si tira a habilidade do homem de pensar e os faz uma presa fácil para mim. Aí tá o truque, o segredo que ele faz, que o mal faz, né?
Novamente, tira essa imagem de um tridente com rabo, nada disso. Mas as energias, elas estão tão de olho, tão o tempo inteiro olhando pra você, que a partir do momento que você planta isso, que você tem isso de medo, aí já era. Porque é o que ele diz aqui, ó. A minha maior arma é a pobreza. Eu deliberadamente desencorajo as pessoas a acumular a riqueza material. Porque a pobreza em si tira a habilidade dos homens de pensar. Quantas pessoas agora nessa crise estão desistindo? Quantas pessoas nessa crise estão com medo? Quantas pessoas dessa crise estão porque estão sem dinheiro, estão ficando sem dinheiro, não estão deixando de ganhar dinheiro no trabalho? Quantas pessoas estão passando por ansiedade, pânico, medo, muitas suicídio, muitas vontades de desistir de tudo, depressão? Quantas pessoas? Justamente porque o dinheiro está fazendo isso. Então é o que ele está explicando. Outro grande aliado meu é a doença. Um corpo doente desencoraja o pensamento. Aí então eu tenho milhares de trabalhadores na Terra que me ajudam a ganhar o controle das mentes humanas. Eu tenho esses agentes estrategicamente colocados em todos os lugares, independentemente de raça, credo ou religião. Como eu falei, não é porque você é cristão, não é porque você não é cristão, porque você é budista, porque você... Não significa isso. Então, até na doença, ele usa o medo para poder te enfraquecer, porque ele só precisa disso, de alguém fraco. Então, quando alguém vem no meu Instagram e fala assim, nossa, você parece ser tão forte, você não sei o que, não sei o que, há um trabalho para isso, ok? É diário. Vigiar e orar é todo dia, é agradecer todo dia, é ser positivo todo dia. E tem gente que se sabota tanto que vê coisa positiva, fica, ai, que é uma pessoa positiva demais. Ai, a pessoa tá tão acostumada e tão enraizado de ficar no pensamento negativo, naqueles padrões que machucam, que não querem sair dali, que você vê uma pessoa positiva e você fala, ah, não, prefiro a outra, que é mais real. Mas ninguém falou que não é real. Você tem a opção. Peraí que a ambulância vai passar de novo. Gente, uma pede um cruzamento, aí fica a ambulância passando, buzando o tempo todo. Deus proteja e leve eles para eles ajudarem a salvar quem quer que seja. Eu acabei essa página, né? Então, vocês entenderam essa parte que eu tô falando? Ele fala isso, que até na doença. Então, por que, por exemplo, tantas pessoas, meu Deus do céu, Ana Maria Braga se curou agora de outro câncer, uma pessoa positivíssima, pessoa que tá sempre... Ela deu um depoimento lindo que o Ivo, um amigo que trabalha com ela postou na internet, quando ela saiu da sala de raio-x, onde mostra as células cancerígenas malignas que estavam no corpo dela, eles fizeram um exame de novo. Quando ela pegou o exame, ela estava curada. Né? Ela fez a quimioterapia, se tratou, e aí todo mundo bateu palma pra ela falou, gente, o que aconteceu? Todo mundo bateu palma. E aí eles falam, seu exame tá limpo, e a gente precisa de você aqui, Ana Maria, todo dia falar com alguém, todo dia ser positiva com alguém, todo dia ajudar alguém, porque você eleva as pessoas, e toda pessoa positiva, gente, ela não deixa de passar por obstáculos, mas elas passam diferente. Elas passam por coisas diferentes, elas passam. Então, assim, a minha fonte de energia, a minha fonte de graça, a minha fonte de amor que me dá energia todos os dias é Jesus, é Deus. Então, assim, essa é a minha fonte. Tem pessoas que usam outras fontes. Então, no meu Instagram vai ser sempre isso, porque é onde eu dou, converso com muita gente, eu dou conselho pra muita gente, eu rezo pra muita gente, eu falo muito com as pessoas, eu ajudo as pessoas, mas porque eu sei que na hora que eu acabar, eu vou dizer, ai Deus, preencha novamente meu coração, porque às vezes a energia cai, às vezes a gente fica drenado, o dia foi difícil, o dia foi, não é todo dia, não é toda hora que você tá sorrindo o tempo inteiro. Entende? Mas se você tem uma fonte que você busca isso, você tem uma fonte que... Porque todos nós somos humanos, gente. Se você tem alguma fonte que te reabasteça, você tá bem. Bom, vamos lá. Aí ele fala assim... Quem são os seus maiores... Não, desculpa. Quem são os seus maiores inimigos na Terra, Sua Majestade? E ele responde... Todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com as suas próprias iniciativas são os meus inimigos. Homens tais como Sócrates, Confúcio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine, Abraham Lincoln. E você também. Não tá me fazendo nenhum bem, não. Ele ainda fala isso.
Todas as pessoas que inspiram as pessoas a agir de acordo com a sua própria iniciativa. Toda pessoa que eleva você, toda pessoa que diz assim, você pode, você consegue, toda pessoa que planta amor, que planta positivismo, que planta fé no coração da outra, é inimigo do mal. Por quê? Porque o mal, quanto pior a pessoa tá, mais ele quer entrar na cabeça, quanto pior a pessoa tá. Então assim, por isso que muita gente tem um padrão de comportamento de só ter amigo destrutivo, só ter amizade destrutiva, só encontrar relacionamento destrutivo. Por quê? Porque você atrai o que você está pensando. Então a pessoa fica ali naquele relacionamento, a pessoa fica ali naquelas amizades que não te levam, não elevam você, não elevam seu coração a lugar nenhum. Pessoas que você tá lá, você faz a zoeira, você faz tudo que tem que fazer, quando chega em casa, ai caramba, né? Aí não tem Deus pra se apegar, não tem Jesus pra se apegar, não tem nada. Aí você fica... Pois é. Aí o amigo liga. Ai, vamos ali de novo. Aí você vai de novo. Então assim, é um ciclo. Isso é um ciclo. Enquanto você não muda esse ciclo, enquanto você não expande a sua cabeça, enquanto você não entende qual o poder que você tem. Gente, a gente não usa nem 10% da nossa mente a gente usa. Se a gente nem com 10% vai à lua, encontra não sei o que no mar, cria não sei o que, se a gente nem com isso consegue viver aqui, você imagina o que a gente pode fazer se você expande a sua mente, se você abre a sua mente, se você vai para lugares que você não foi, se você visita momentos na sua cabeça que você não visitou. Então assim, somos muito infinitos pra gente viver num tamanho de cérebro desse tamanho. Então expandir a sua mente, expandir a sua consciência, expandir o que você quer pra sua vida e ficar perto de pessoas que façam isso com você. Não adianta você olhar para o Instagram que é só positivo e dizer, nossa, a pessoa só pensa coisa positiva, só posta coisa positiva. Você quer o quê? Que a pessoa fique te botando para baixo? Então assim, tem gente que gosta disso, tem gente que fica lá embaixo, tem gente que prefere outras coisas. Então, por isso que eu digo, a rede social, ela tem um lado muito positivo e tem um lado muito negativo. Mas na verdade, o que faz isso ser negativo é você. É você que se alimenta do que não tá te fazendo bem, tá? Então, presta atenção nisso. Próxima pergunta. É verdade que você usa os homens que possuem grandes riquezas? E o diabo responde, conforme eu já lhe falei, a pobreza é sempre minha aliada, porque ela desencoraja a livre expressão de pensamentos e encoraja o medo nas mentes dos homens. Alguns homens ricos servem a minha causa, enquanto outros me atrapalham muito, dependendo da forma como essa riqueza é utilizada. Por exemplo, a fortuna do grande Rockefeller, por exemplo, é uma das minhas piores inimigas. Rockefeller é uma família dos Estados Unidos que eles são conhecidos, né, como uma das famílias mais influentes e ricas dos Estados Unidos. Então, assim, a influência leva você a tudo. A riqueza, talvez não. Mas a influência deles e o dinheiro que eles têm fizeram deles pirâmide top do poder e do dinheiro. Então, só que ele vai explicar o porquê, tá? E aí ele fala assim, isso é interessante, Sua Majestade, mas você pode me contar por que você teme a fortuna dos Rockefeller mais do que as outras? E ele diz, o dinheiro de Rockefeller está sendo usado para isolar e conquistar a cura de doenças do corpo físico em várias partes do mundo. A doença sempre foi uma das minhas armas mais eficazes. O medo da doença só perde para o medo da pobreza. O medo de ficar doente só perde para o medo de ficar pobre. Vocês entendem? O dinheiro de Rockefeller está ajudando na descoberta de novos segredos da natureza em centenas de modos diferentes, onde todos esses meios estão se utilizando para ajudar o homem a ter total controle sobre a sua própria mente. Esses meios de encorajamento, novos e melhores métodos de alimentação, por exemplo, é uma dessas. De vestuário é outra, de habitação é outra, enfim. Esse dinheiro está sendo usado para acabar com favelas nas grandes cidades, lugares onde os meus aliados favoritos estão encontrados. Está também financiando campanhas por governos melhores e ajudando a acabar com a desonestidade na política. Está colaborando para melhorar os padrões de negócio no mundo e encorajando homens de negócio a conduzirem suas empresas pela regra do outro. E isso não é bom para minha causa. Não preciso nem comentar, né? Bem claro isso aqui. E depois ele fala aqui, ó. Aí o repórter. E o que você pode me dizer sobre esses garotos e garotas que as pessoas dizem que estão indo para o caminho do mal? Você os controla também? Aí vem a juventude. Aí vem os jovens que seguem vocês na internet.
Os jovens que estão aí bombando, fazendo todo o sucesso do mundo. Aí vem essas pessoas, a responsabilidade que cada pessoa dessa na internet tem. Porque ele fala do jovem. Se você é jovem e você está assistindo isso, e se você é jovem de 50, de 60, de 70, se você é jovem de 40 ou de 20, não faz diferença, tá? Você é ser humano igual, então presta atenção. Bom, como é que eu posso responder essa sua questão? Será somente com sim e com não. Eu corrompi as mentes destes jovens ensinando, por exemplo, a beber e fumar. Mas eles têm me surpreendido com uma tendência muito séria de pensar por si mesmo. Por quê? Cada vez mais tem gente parando de fumar, cada vez mais tem gente parando de beber. E se você sair da live agora, porque tocou no ponto positivo, no ponto bem fraco seu, você fica, tá? Porque eu tenho certeza que muita gente que ouve o que não quer, sai. Mas quando te provoca a pensar, quando te provoca a abrir a sua mente, isso não significa que você vai parar de fumar ou de beber, não. É só pra você ficar e ouvir a outra possibilidade. Se você ouvir alguma coisa no livro que cutuca você lá naquele ponto fraco, não saia. Porque o livro tá te ajudando a abrir sua mente. Você não precisa parar de fazer nada, mas você pode ficar pra você ter, pensamento, você ter consciência. E quando você consegue pensar por si próprio e não pela grande massa, você fica uma pessoa muito melhor, tá bom? Então vamos lá. Então, calma. Você diz que você corrompeu as mentes dos jovens com álcool e cigarro. Eu consigo entender a bebida alcoólica, porque pode destruir o poder do pensamento independente quando a pessoa fica bêbada. Mas eu não consigo enxergar que forma o cigarro pode ajudar nessa causa. E olha que interessante, porque ele entrou num assunto, ele não precisava entrar, mas ele entrou, veja isso. Você pode... Aí o diabo responde, né? Você pode não saber, mas os cigarros quebram o poder da persistência de muitos. Eles destroem o poder da resistência e acabam com a habilidade da concentração. Você já viu alguma pessoa que parou de fumar dizer que foi muito fácil? Ou ela teve que persistir, teve que realmente querer e teve que realmente insistir em parar? É isso que ele está dizendo. O cigarro é uma das coisas que faz a pessoa perder a resistência. Tipo, vou parar agora, e semana que vem vai e fuma de novo. É isso que ele está querendo dizer, né? Eles matam e diminuem a imaginação e ajudam em muitos outros meios para que as pessoas não usem as suas mentes da forma mais efetiva. Você sabia que eu tenho milhões de pessoas, jovens e velhas, de ambos os sexos, que fumam 2 maços de cigarro por dia? Isso significa que eu tenho milhões de pessoas que estão gradualmente destruindo o seu poder de resistência. Um dia, eu adicionarei ao seu hábito de fumar cigarros outro hábito destruidor de pensamento, até o momento exato de ganhar o controle da mente dele. Hábitos vêm em pares, trios, quartetos. Qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa também abre porta para outros hábitos negativos dominarem a mente dessa pessoa. O hábito do cigarro não é somente diminuir o poder da resistência, mas como também desencoraja a persistência, além de enfraquecer as outras relações humanas. Aí você para e pensa, uma coisa tão simples, tipo assim, ai gente, que esse assunto chato, eu gosto de cigarro. Nossa, mas veja isso, veja o que ele fala. O que um poderzinho do hábito do cigarro consegue fazer? Sua resistência, sua persistência em parar, sua força em parar. Porque toda vez que você tenta alcançar alguma coisa e você não alcança, você falha. E aí eu aprendi essa semana sobre essa palavra tentar. Quando você falha, você se decepciona com você mesmo. Aí você vai e fuma mais. Toda vez que você cai em alguma tentação, você faz o quê? Você se decepciona com você. Você cria frustração dentro de você porque você não conseguiu fazer algo. E você não entende que as coisas precisam de um tempo para isso. Mas se você tá com a sua cabeça firmada no pensamento de determinação, se você cair um dia, você sabe que no próximo você pode fazer melhor. Agora, se você tem um hábito destrutivo na sua cabeça, aí você cai um dia, aí você cai todo o restante do dia. Todos os outros dias. Então, assim, é você entender que tudo bem falhar. Tudo bem você um dia você não conseguir cumprir, mas se você tem a determinação e a força de vontade, você consegue. Você pode perguntar para qualquer pessoa que parou de fumar cigarro, que é um dos hábitos mais difíceis de se quebrar. Todas elas precisaram insistir. Então é isso que ele não gosta, que a gente insista em algo. Peraí. Aí ele fala assim, nunca pensei, aí o repórter diz assim, eu nunca pensei que cigarros pudessem ser uma arma de destruição, Sua Majestade. Mas a sua explicação
dá um novo enfoque no assunto. Por exemplo, gente, eu boto o óculos, fica pior. Por exemplo, quantos se entregam a esse hábito destrutivo que você tanto se gaba? E ele responde: eu tô orgulhoso dos meus números. Milhões agora são as vítimas e o número cresce a cada dia. Em breve eu devo ter a maior parte do mundo entregue a esse hábito, em milhares de famílias. Tenho seguidores deste hábito por todas as famílias, incluindo cada membro da família. Garotos e garotos, muitos jovens, estão entregando-se a eles. E eles estão aprendendo como fumar apenas observando os pais, as mães, os irmãos mais velhos, enfim. O repórter diz: quais dos dois você considera a maior arma para ganhar o controle da mente humana? O cigarro ou a bebida? Olha isso, gente. O cigarro ou a bebida? Aí ele responde: sem hesitar, eu diria o cigarro. Uma vez que eu consiga que um jovem se junte ao clube de 2 maços por dia, eu não tenho problema algum em induzir essa pessoa a começar a beber, se esbaldar no sexo e todos os outros hábitos relacionados com a destruição do pensamento independente e da ação. Sua Majestade, quando eu comecei essa entrevista, eu tinha uma noção totalmente errada a seu respeito. Eu pensava que você era uma fraude e um tanto quanto irreal. Mas agora eu vejo que você é muito real e você é realmente muito poderoso. E ele responde: a desculpa é aceita, mas você não precisa se preocupar. Milhões de pessoas já questionaram o meu poder e a maior parte delas eu peguei no meu portal assim que elas fizeram a passagem. Eu não peço que ninguém acredite em mim. Eu prefiro até que as pessoas tenham medo de mim. Eu não sou um mendigo. Eu consigo tudo o que eu quero pela inteligência e pela força. Mendigar, olha isso, tá? Mendigar para que as pessoas acreditem nos meus princípios não faz parte da minha natureza, e sim da minha oposição, que é Deus. Porque isso é muito bizarro. Eu fico arrepiada, gente. A gente tá na última página, mas presta atenção. Mendigar para que as pessoas acreditem nos meus princípios não faz parte da minha natureza, e sim da minha oposição, que é Deus. Sabe por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil você dizer não para conhecer Deus e sim para qualquer coisa que tenha um hábito destrutivo na sua vida. É muito mais fácil você aceitar ir para uma festa, para uma balada, para qualquer coisa que ir para uma igreja. É muito mais fácil você aceitar fazer uma coisa que você sabe que não é o correto do que ir lá rezar. Então, por que Deus é tão incrível, tão maravilhoso? Porque ele mendiga mesmo. Jesus mendiga mesmo. Jesus veio mendigar mesmo e pediu: passe a minha palavra, passe a minha palavra. E pedindo, porque ele não desiste da gente. Essa é a diferença. Então, mendigar nesse sentido que ele está dizendo aqui é isso. Quando ele fala assim: eu não mendigo, isso é coisa de Deus, pedir para mendigar. Ele que fica mendigando a atenção de vocês, o amor de vocês. Eu não preciso. Por quê? Tudo que ele criou, tudo que o diabo criou não, mas tudo que ele faz é fácil, é mais gostoso, é mais rápido, é mais legal, é mais isso. Então, por isso que é mais difícil você ser de Deus, por isso que é mais difícil você ser de Jesus, por isso que é mais difícil. Sabe o que acontece muito? Muita gente não gosta de falar de Deus com um evangélico, por exemplo, e fala: é porque é crente, que não sei o quê. Porque muitos criaram um preconceito em relação a isso. Por isso que eu não vou na igreja direto. Por isso que eu não sou uma pessoa religiosa, porque eu detesto religião. Eu detesto saber que a religião cria regras que afastam as pessoas de Deus, que afastam as pessoas de Jesus. Então, Deus não condenou ninguém, Jesus não condenou ninguém. Jesus não condena ninguém, pelo contrário. Ele fala: meu fardo é leve. Ele fala: quando você se culpa, quando você faz uma coisa errada, aí sim, quando você faz algo que não é correto, aí você fica mal, né? Mas ele vai lá e te perdoa, ele vai lá e te eleva, ele vai lá e te faz bem. Então, eu não entendo a quantidade de pessoas que tem preconceito com Deus, com Jesus, porque nunca deixou sentir, porque nunca se permitiu sentir. E isso é uma coisa que eu acho que todo mundo que acredita tem que passar pra frente, todo mundo que acredita tem que... Isso aqui, por exemplo, ler esse livro aqui, ele não é religioso, vocês estão vendo. É uma conversa do diabo com o entrevistador. Ele nem fala a palavra Deus, ele fala oposição. Então, assim, eu fiz questão de ler com vocês isso, porque independente de eu ser cristã, eu não gosto de religião. Independente de ser cristã, eu não quero converter ninguém aqui. Não quero ficar, eu não fico fazendo isso. Pelo que eu sou, é através do que eu sou, não do que eu falo. Então, se vocês veem alguma coisa, é porque vem de lá, entendeu? Então tá, vou continuar. Então, vocês entenderam, né? Essa coisa do mendigar. Sua Majestade, por favor, me perdoe se eu estiver sendo rude,
Mas eu não seria capaz de me olhar no espelho novamente se eu não te dissesse aqui e agora que você realmente é uma desgraça, porque você se aproveita das pessoas inocentes. Sempre tive um conceito errado a seu respeito. Eu pensava que você era gentil o suficiente para deixar as pessoas em paz enquanto elas estivessem vivendo, que você torturava as suas almas somente depois da morte. Mas agora eu vi pela sua própria confissão que você destrói o direito ao livre pensamento e faz com que as pessoas vivam um verdadeiro inferno na Terra. O que você tem a dizer em relação a isso? Olha isso. Ele tá falando aqui que ele achava que o diabo só existia quando morresse. Que o que a gente faz aqui de mal, o que a gente faz aqui não é o diabo não, que é outra coisa, entendeu? As pessoas têm essa ideia de que o diabo só existe quando você morre e vai pro inferno, mas não é isso. É quando você vive aqui. É isso que ele tá querendo explicar. Então é isso que o diabo conseguiu explicar pra ele, entendeu? E aí ele responde: eu consigo tudo o que eu quero exercendo o autocontrole. Não é tão bom para minha causa, mas eu sugiro que você me imite, em vez de me criticar. Você se auto-intitula um pensador, e você realmente é, pois de outra forma você nunca teria me forçado a confessar minha natureza numa entrevista como essa. Mas você nunca será o tipo de pensador que me amedronta, a não ser que você consiga ganhar e exercer total controle das suas próprias emoções. Presta atenção nisso, que o diabo tá falando, gente. Isso é bizarro. Você não me amedronta. Você nunca será o tipo de pensador que me amedronta, a não ser que você consiga ganhar e exercer total controle sobre as suas próprias emoções. Todo mundo que tiver o controle da sua própria emoção, todo mundo que souber para onde está enviando a sua emoção, todo mundo que tiver o controle do que está pensando, do que está sentindo, e você entregando isso de outra forma, você amedronta ele. Por isso que ele está dizendo que só amedronta ele quem pensa, só amedronta ele quem consegue controlar as emoções em relação ao que é o correto e o que não é o correto. Só isso que amedronta ele. De resto, ele tá bombando aí. Aí agora ele fala assim: bom, vamos afastar desse assunto de personalidade. Eu vim aqui para aprender mais sobre você e não para discutir a meu respeito. Por favor, vamos em frente e me conte quais os outros dos muitos truques que você tem para ganhar o controle da mente humana. Qual é a sua arma mais poderosa exatamente agora? E aí o diabo responde: essa é uma questão difícil de responder. Tenho tantos medos e instrumentos para entrar e controlar a mente dos humanos que é difícil dizer qual é o mais poderoso. Mas exatamente nesse momento eu estou tentando fazer uma guerra mundial. Os meus amigos aqui em Washington estão ajudando a envolver os Estados Unidos nessa guerra. E se eu conseguir fazer com que o mundo comece a se matar de forma maciça, eu serei capaz de colocar à ação o meu instrumento favorito para o controle da mente. É o que você pode chamar de medo sistêmico e generalizado. É o que tá acontecendo muito com a gente, né, galera? O medo se generalizou, assim, tá indo em todo lugar, tá todo mundo com medo agora, todo mundo tem medo de tudo, porque é isso que ele gosta de fazer, é isso que ele tá fazendo. Então, o medo generalizado e sistêmico é o que tá mais ajudando ele a espalhar isso, é o que mais tá causando o quê? Se você me dissesse assim, isso não existe, Thay, eu até poderia acreditar em você, se os índices de morte, de suicídio não aumentassem, se os índices de depressão não estivessem aumentando, se os índices de ansiedade não estivessem aumentando, de dor não estivesse aumentando, eu acreditaria em você. Mas como isso só está aumentando, isso só me comprova que exatamente esse medo sistêmico e generalizado está acabando com a gente. Enfim. Bom, eu usei esse instrumento para trazer a Guerra Mundial em 1914. Também utilizei para causar a crise econômica em 1929. E se a minha oposição não tivesse se adiantado a mim, nesse momento eu estaria controlando cada homem e cada mulher nesse mundo. E cada criança. Você pode ver por si mesmo o quão perto eu cheguei para a dominação completa do mundo. Aquilo que venho lutando para conseguir há milhares de anos. E aí o repórter diz: sim, eu estou entendendo. Quem não entenderia? Você é um manipulador muito engenhoso na mente das pessoas. Você usa, é a última página, você usa o seu poder diabólico somente em pessoas de posição privilegiada e de grande influência, correto? Não. Eu uso as mentes das pessoas de todas as classes. Na verdade, eu prefiro o tipo de pessoa que não pensa por si mesma. Eu consigo manipular esse tipo de pessoa sem nenhuma dificuldade. Eu não poderia controlar 98% das pessoas do mundo se todas fossem hábeis para pensar por si mesma. E aí a última pergunta desse capítulo. Eu estou interessado no bem-estar de todas aquelas pessoas que você diz controlar.
controlar. Por isso, eu desejo que você me conte todos os truques utilizados para entrar e controlar a mente. Eu quero uma confissão completa. Comece com o seu truque mais ardiloso. E aí o diabo responde: isso que você está me forçando a fazer chama-se suicídio. Eu te falar o que você quer ouvir é um suicídio. Mas eu não tenho o que fazer. Acalme-se. Colocarei em suas mãos a arma pela qual milhões de co-irmãos seus na terra poderão se defender de mim. Acalme-se. Durante esse livro ele vai explicando tudo isso. Ele vai falar: acalme-se, colocarei em suas mãos a arma pela qual milhares de co-irmãos poderão se defender de mim. O próximo capítulo se chama Alienando-se com ele. Gente, acabou. Essas primeiras 10 páginas acabaram. Eu vou abrir os comentários aqui pra gente poder falar sobre. Eu quero ver o que vocês estão falando. Quem tá curtindo, comenta um coraçãozinho aí. Bota um coraçãozinho que eu vou abrir os comentários. Quero saber tudo o que vocês pensaram sobre isso. O mais genial desse livro é que ele só abre a sua mente, ele só te entrega ali o que você pode imaginar, pensar. Ele não tá ali falando: olha, se você faz isso, eu tô aqui. Não tem isso. Então, as coisas, se você parar pra ver, as pessoas positivas, elas estão sempre tão bem que é inabalável, porque elas conseguiram colocar na cabeça dela o que o positivismo faz, né? Então agora eu vou abrir aqui as perguntas, porque eu preciso... Ai, meu Deus. Gente, o engraçado... Posso falar uma coisa pra vocês, muito de verdade? Eu tava aqui... Deixa quieto, vai. Porque eu ia falar um negócio. Agora vocês podem comentar tudo, quero muito saber. Escrevam tudo aqui, dúvidas, comentando, falando. Quero ver o que vocês... o que vocês acharam desse primeiro. Podem comentando, podem mandar perguntas também. Eu tô enxergando o que dei, gente. Eu tô parecendo que eu tô... Ai do céu, maravilhoso. Eu amei. Minha irmã, gente... Eu queria saber se a minha irmã realmente assistiu ou se ela pegou só um pedaço. Porque a minha irmã, ela tinha medo desse livro. Eu falei pra ela: mana, lê esse livro. Porque eu li esse livro tem muitos anos. E eu falei pra ela: lê esse livro. E ela tinha medo. Ela falou: eu não, ficar falando do diabo. Eu não tenho medo dele não, gente. Meu Deus, é muito maior que isso. Eu não tenho medo do diabo, sabe por quê? Quando você não tem medo dele, você consegue entender onde é que ele entra pra te dar medo. E tudo que eu já tive medo na minha vida, se é que eu já tive muitos, mas eu já tive vários. Muitos eu não sei, mas vários eu já tive. Todos os vários medos que eu já tive me travou de fazer tudo que eu fiz, de ser tudo que eu sou. E olha só, tô aqui agora, tô vivendo, tô sem medo e, sinceramente, todo mundo que me conhece sabe que eu sou positiva, sabe que como eu penso, todo mundo, essas pessoas sabem que eu não escondo que Deus é minha fonte, não escondo que Jesus é minha fonte, eu realmente não escondo. Então, assim, a minha vida é toda entregue a Jesus. Quando eu tive medo, quando eu tenho algum tipo... Eu tô muito arrepiada. Quando eu tive... eu vou cantar pra vocês a música também, que eu falei que eu ia cantar. Eu preciso explicar essa música depois. Mas quando eu tive os maiores medos, de verdade, eu parei e rezei, assim. Eu falei: Deus, eu tô com muito medo disso. Eu tô com medo de fazer aquilo. Tô com medo daquilo. Eu não sei se é o que eu tenho que fazer. Eu tô perdida. Eu tô perdida, Senhor. Eu tô perdida. Porque Ele... tá ali só te vendo, só querendo que você vá ali, só querendo que você realmente busque Ele. Por isso que nesse livro o diabo tá dizendo: eu não fico mendigando, porque quando Deus mendiga é para te ajudar, é para você mesmo. Então, assim, a minha fonte de vida é Jesus, a minha fonte de vida é a força de Deus. Quando eu sinto medo, quando eu sinto ansiedade, quando eu sinto... Contar um segredo para vocês? Eu já vou ler tudo que vocês estão escrevendo, tá? Calma aí. Vai ter mais, gente. Hoje é só o primeiro dia do primeiro capítulo. Amanhã eu tô aqui de novo. Amanhã eu tô aqui de novo, às 9 da noite, de novo, pra gente continuar lendo, ok? Deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Um dia,
eu tava no meu quarto e eu detestava dormir, assim, sabe? Eu não queria dormir, eu queria ficar acordada, porque eu sou uma pessoa da noite, completamente. Apesar de não sair pra balada, eu sou uma pessoa da noite, eu assisto séries à noite, eu fico fazendo coisas à noite, eu fico no telefone à noite, eu componho à noite, tudo pra mim à noite. E aí teve um certo dia que eu tava em casa, aí eu falei assim, ai que saco, eu tô com sono. Eu tava com muito sono, mas eu queria muito ficar acordada, sabe? Eu não queria dormir. Aí eu falei assim, ai Deus, que saco, por que a gente tem que dormir? Por que eu tenho que dormir? Por que eu não fico acordada agora? E gente, Deus te ouve e Ele fica o dia inteiro falando pra você assim, ó, o que você pediu eu te dou. O que você pediu eu te dou. O que você pediu eu te dou. Aí eu não quero dormir, eu quero ficar acordada. Eu fico mais criativa à noite, não sei o que, não sei o que. Eu tive 30 dias de insônia. Vocês têm noção do que é isso? 30 dias. Eu contei porque eu fiquei pensando, eu falei assim, isso é coisa de Deus. Eu fiquei assim, ó, 30 dias com insônia. Quando chegou, gente, pelo amor de qualquer coisa, quando chegou lá no final do dia, do último dia, eu comecei a chorar, porque assim, seu cabelo muda, sua pele muda, seu sistema nervoso muda, tudo muda. Tudo muda. Você fica irritado com tudo, com todo mundo, você fica. Então aí chegou o momento que eu chorando, eu não aguentava mais, oh Deus, eu já entendi o porquê a gente tem que dormir. Eu já entendi que o Senhor manda a gente descansar, eu quero dormir, meu Deus. Eu rezava muito, gente. Vocês vão rir agora, mas eu chorava de desespero, porque eu pedi pra ter insônia, não criei nada, não compus nada, não fiz nada, nada. Então eu entendi. E Deus faz isso. Deus, ele não pune ninguém, né? Você viu um pai punir com maldade? Ou ele te ajuda a aprender, ou ele te ensina, ou não. Caso contrário, ele não faz nada disso. Então, deixa eu ler agora um pouco para vocês, um pouco de vocês aqui. Podem mandar perguntas também nesses quadradinhos aqui de baixo, pra gente poder falar. Eu quero saber o que vocês acharam do livro, quero saber o que vocês estão curtindo, tá? Amei o livro, é muito bom. Gente, é só um pedaço do livro, vocês têm que ver lá pra metade. Amanhã a gente tem que estar aqui de novo pra vocês verem. Sharon, beijo. Minha irmã, amei, adorei. Dé, oi gente, esse livro eu não li. Pense em Riqueza. Pense em Riqueza é do mesmo autor, tá? Napoleão Hill. Incrível, tá? Impactante ao mesmo tempo. Beluca, oi, que bom que você tá aqui. Gente, não perca amanhã, tá? Ele fala de tanta coisa que você nunca imaginou na sua vida, que você nunca vai imaginar na sua vida. Assisti desde o começo, tá? Amei, tenho certeza que Deus está te usando. Ah, obrigada. Vou comprar esse livro. Quem quiser comprar o livro, pode comprar. Quem não puder comprar, quem não quiser comprar, quem achar que pode ler aqui comigo, eu tô lendo. Isso aqui eu tô lendo pra vocês. Eu já li esse livro. Vou repetir. Eu já li o livro. Eu tô lendo pra vocês. Porque eu achei que... eu recebi muitas mensagens de pessoas... Eu tava com essa ideia já há muito tempo. E assim, ele mudou muito a minha vida. Então, se ele mudou a minha, por que eu não posso compartilhar isso com o próximo, né? Pra poder também ajudar outra pessoa. Então... Rebeca, acho que não vou ser mais realista, não. Gente, quando eu terminei de ler esse livro, eu ficava me vigiando o tempo inteiro. Eu ficava me vigiando mesmo. Porque eu ficava assim, não, isso aqui quer que eu pare. Eu não vou parar, eu vou fazer. Vergonha, eu tinha muita vergonha de fazer. Eu sou muito tímida, né? Mas eu tinha vergonha de fazer coisas, de cantar, Tem muita gente que fala, posta mais vídeo cantando. E eu tô quebrando isso, como eu falei pra vocês. É dia após dia. Se fosse para ser um dia só, Jesus tinha vindo um dia, pegava lá os 12 apóstolos, um dia ensinava tudo e ia embora. Não, dia após dia. Tudo que a gente aprende tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter um tempo para as coisas poderem maturar na cabeça de vocês, na vida de vocês. Então não se cobrem, vocês têm o direito de vocês terem um tempo. Só não confundam a inércia, não confundam a preguiça com o tempo, tá? Vamos lá. Quero muito que termine. Amanhã tô aqui de novo às 9, então não percam, tá? Amei, gostei muito, Tainá. É incrível o poder da mente, como podemos controlar nossos pensamentos. Seu pensamento é tudo. Vocês já pararam pra ver, pra reparar? Quem pegou aqui desde o começo, ouviu o que eu falei. O coração só bate porque o cérebro manda o comando. Quando o cérebro diz assim, tá estressado demais, para, você morre. Quando o seu cérebro manda o comando pro seu coração assim, tá ansioso demais, tá comendo muita gordura, morre. Acabou. Quando a pessoa o cérebro comanda tudo. Seu pensamento é tudo que você precisa para conseguir te elevar durante um dia. Do começo do dia ao final do dia. Por isso, toda vez quando você acordar durante o dia,
Você vai ter vários obstáculos durante o seu dia, você vai ter vários obstáculos durante a sua semana, seu mês, seu ano, sua vida. Mas nunca deixe de olhar no espelho, nunca deixe de fazer uma oração, nunca deixe de dizer, tá difícil, mas vai ficar melhor. E isso não é ruim, não. Tem pessoas que ficam, a pessoa positiva só fala positivo o tempo inteiro. Deixa ela falar. Se una ao grupo. Porque você já viu alguma pessoa positiva querer o mal de alguém? A pessoa que tá bem resolvida, positiva, ela tá vivendo. E os obstáculos vão surgir, porque a vida é assim. Mas se não tem obstáculo, não tem evolução. Se não tem obstáculo, não tem companheirismo. Se não tem obstáculo, não tem nada. Então, ou a gente cresce, ou fica puxado, né, meu Deus? Aí a gente vinha igual batata. Mesmo pelo título, não tive medo nenhum que fizesse a leitura, porque nós temos controle de nossa mente. Isso, Luca, B, eu não sei se é B de Bruno, o que é o B do Luca, mas o Luca, é exatamente isso. A minha irmã, ela tinha medo por conta do diabo, e ela falava assim, ai, para de ficar falando desse livro, desse nome. Falava, mas eu não tenho medo dele, meu Deus. Como é que eu posso ter medo de uma coisa que eu não dou abertura na minha vida? Eu não dou abertura, entendeu? Então, qualquer momento que a gente tem aquele medo de prudência ou aquele medo que te afasta de alguma coisa, eu me viro pra quem tira. Eu viro pra Deus, pra Jesus e falo, Jesus, o Senhor veio aqui pra tirar tudo isso, por favor, tira do meu coração que eu não quero. Aí ele vai, passe de mágica. E aí as pessoas falam assim, ô menina, vai fazer não sei o quê porque não vem do céu não, hein? Vem sim, vem tudo do céu. Quando você pede pro céu, a bênção vai pra terra. Quando você pede pro céu, cai pra terra. E cai sim. Então nunca deixe ninguém falar o contrário pra vocês. Quando alguém disser assim, o dinheiro não cai do céu, realmente não chove. Mas quando você reza a Deus, tem um propósito bom no seu coração, tem uma intenção boa, Ele te dá inteligência pra trabalhar. Ele te dá a oportunidade de ser reconhecido. Ele te abre portas de trabalhos melhores. Ele te abre portas. Então tudo vem do céu, tá? Só pode ter isso na sua cabeça. Raquel, minha madrasta. Oi, Raquel. Incrível, amei, já quero esse livro. Eba! Eu vou salvar, daí você mostra pro meu pai também, tá? Minha madrasta tá aqui, gente. Deus te ama muito, eu também. Eu também. Eu também amo muito vocês, gente. Podem confiar em mim, podem acreditar em mim, porque eu falo isso pra Deus todo dia. Eu falo assim, olha, se não for pra fazer a sua vontade aqui na Terra e não for pra ajudar as pessoas e amar as pessoas, eu nem quero, porque eu não quero ficar... Por isso que eu sou bem desligada de rede social às vezes, mas eu tô aprendendo que isso é uma ferramenta, então eu tô melhorando, tá? Eu amei, Thay, obrigado. Você é cheia do Espírito Santo. Ai, amém, obrigada. Gente, falar em Espírito Santo é muita loucura. Eu perdi a minha oraçãozinha do Espírito Santo. Eu não sei como é que eu perdi. Eu tava lendo todo dia antes de dormir. Eu perdi a minha oração, eu já procurei, eu já limpei até atrás da geladeira e eu não acho essa oração do Espírito Santo. Eu fiquei chocada, mas enfim. Vou querer esse livro pra ler e reler. Luca, lê e relê. Esse livro, quando eu pensei em reler o livro, eu falei, eu não vou reler sozinha, não. Que eu já li sozinha, eu já absorvi sozinha, agora eu vou dividir com as pessoas. E aí eu tive a ideia de ler com vocês, entendeu? Estou embasbacada, porque sou espírita e pergue 159 dos livros. Preciso falar sobre isso. Tá, não entendi muito, Lúcia, depois você me explica melhor. Deb Borges, vão ser todos os dias corridos às 9 a partir de hoje? Isso, Deb, todos os dias a partir das 9 horas a gente vai estar aqui na live lendo 10 páginas do livro, tá? Vai dar mais ou menos 14 dias, 14, 15 dias, todos os dias. Varão Oficial, gente, Varão Oficial é um Instagram maravilhoso, meu Deus do céu, bíblico, e que me dá, nossa, tanto post que eu vejo que eu fico, tão maravilhada. Ansiosa pra amanhã pra ouvir a música também. Vou cantar a música no finalzinho. É muito bacana essa iniciativa de ler pras pessoas. Simara, que linda, obrigada. Já quero mais live pra terminar esse livro. Ontem eu fui reler, né? Eu falei assim, Deus, porque eu falo com Deus o tempo inteiro, gente. O tempo inteiro, qualquer coisa na minha vida, eu fico o tempo inteiro falando com ele. Quando eu peguei o livro, eu falei assim, Deus, eu vou ler o negócio, então eu tenho que, né, ler antes pra saber, pra ler um pouquinho. Aí eu fui ler. Falei, queria continuar, porque parece que 10 páginas é muito pouco, né? E vocês vão ver cada coisa, cada truque que a gente tem na nossa cabeça que a gente não imagina. E eu abri todas essas chavinhas de truque depois que eu li esse livro, por isso que eu quero que vocês permaneçam aqui. Não desistam, permaneçam. Eu sei que muita gente entrou e saiu da live, mas eu vou deixar gravado. Eu vou botar no YouTube também, porque eu não tenho o intuito de ficar alimentando minha autoestima, alimentando minha vaidade aqui não. Eu só quero que vocês possam ter acesso a esse livro, então vou salvar. Quando você vai fazer live no nosso perfil? Varão,
Varou oficial. Gente, eu vou sempre convidar, meu Deus. Tava ansiosa pra leitura. Tudo que eu já orei pra Deus com medo, Ele acalmou meu coração. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E não é todo mundo que acredita. E tem pessoas que têm tanta raiva, sei lá qual que é o sentimento, que elas querem fazer você duvidar. Elas querem fazer você... Por que Deus existe? Por que pra você Deus existe? Você já viu? Não vi, mas eu também não vejo ar e respiro. Gostei muito. Só te peço, leia todo dia. Vou ler todo dia. A parte mais forte pra mim foi aquela na qual ele fala que o inferno aqui é o agora. E eu também achei. O diabo foi muito claro. O repórter fala assim, gente, mas eu achei que você só existisse quando a gente morresse, fosse pro inferno. Ele fala, não. Isso aí é quando eu já encontro as pessoas que eu alimentei na terra para estar aqui comigo. Porque quando você tá aqui na terra e você... Por que as pessoas ficam falando de salvação? É por isso. Porque quando você vive uma vida negativa, pesada, ruim, você está sendo alimentado por ele. E quando você morre, você... É por isso que ele falou isso, entendeu? Obrigada. Assistindo a minha mãe. Manda um beijo pra sua mãe. Fã clube da minha irmã. Que legal esse livro, é que ele faz a pessoa refletir sem pedir que ele faça isso. É exatamente isso. Esse livro, gente, ele não impõe nada. Porque nada que é imposto é aceito com amor. Tudo que é imposto é aceito com rejeição de primeira. Tudo que é imposto tem outro sentimento. Então esse livro, ele não fala pra você nada. Por isso que eu falei pra vocês, não é um livro religioso. Porque senão, se eu falo que é um livro religioso, muita gente vai dizer, não. Por que eu não podia começar a ler a Bíblia? Por que eu não leria a Bíblia com vocês? Porque eu sei que não é o caminho ainda. Deus sabe, mas não é o caminho ainda. Porque as pessoas, elas ficam repelindo. Repelem o que é do bom, repelem o que é de Deus, repelem o que é o bem. E as pessoas fazem isso. Então você tem que ir com amor, você tem que ir demonstrando, você tem que ir com... Sabe, é devagar que as coisas vão acontecendo. Você tem um jeitinho todo que é inexplicável. Obrigada. Eu tenho o hábito de fumar, naquela parte do livro mexeu comigo, quem sabe não seja uma boa oportunidade para conseguir parar com esse vício. Dri, Paulo, Lúcio, eu fiquei arrepiada com o que você escreveu, tá? Não sei se você tá online aqui ainda, tô lá em cima nas perguntas, mas eu vou descer para ver se você tá aqui ainda. Se você estiver aqui, é o que eu te falei. Não tem esse livro como doutrina, como uma coisa querendo te converter a nada. Se você tem a persistência na sua cabeça, você sabe o que fazer. E se você tem todos os dias uma coisa chamada persistência, todos os dias você chamará persistência. Então a persistência é isso. É você entender que, como eu te falei, por mais que você um dia... Por que eu vou te dizer uma coisa? Porque quando a gente... eu nunca fiz, mas eu já fiz uma vez só, mas tem pessoas que fazem dieta. Fazem a dieta, chega um momento que a pessoa tá ali triste, mal... já fiz muito, vou comer uma besteira. Vai lá e faz. E por que não desiste? Por que tá lá sempre e continua? Porque tem a coisa boa tá dentro. A vontade tá dentro. Mas é um processo. E não se cobre por esse processo. Começa hoje, tira 2 cigarros, tira 3 cigarros. Se você quiser comprar aquele patchzinho, cola o patch. Você faça o que você quiser fazer para alcançar o que você quer alcançar. Se você soma 2 com 2, o resultado vai ser sempre 4. Se você quer um resultado diferente, aí você tem que adicionar um número, entendeu? Então, é isso. Nunca vou pedir pra ter insônia. Nunca peçam pra ter insônia, gente. Amo dormir. Pois é, mas eu não queria dormir. E acho que ele levou muito a sério o meu pedido. Porque, na verdade, Deus leva muito a sério o que a gente pede, viu? Onde eu posso comprar e o valor, Thay? Eu não sei onde compra, eu pedi na internet, porque como tá tudo fechado, né, não tem como a gente ir no físico, assim. Então, na internet deve ter. Eu acho que o livro deve custar uns 30, não sei, mais ou menos, gente. Mas vale a pena. Vou colocar pra despertar. Ponha pra despertar, gente. Eu vou salvar aqui de novo, eu vou fazer um stories, vou colocar a contagem regressiva de novo. Aí amanhã vocês chegam pra cá de novo, tá? E compartilhem, porque eu quero que muita gente veja isso. Existem coisas dentro do céu e são verdades. Deixa eu subir um pouquinho.
Ana Andréia, esse livro é muito bom, impactante. Gente, Ana Andréia é minha ex-sogra. Oi, tudo bem? Esse livro é muito bom, fique por aqui. Amanhã volte aqui pra você de novo ouvir, tá? Eu vou deixar salva, gente. Peguei na metade, vai estar salva, gente. Compartilhei, quero as minhas amigas com as emoções controladas. Ótimo. Essa filha do Jorge é muito linda. Oi, tudo bem? Ai, que bonitinha, que amor, gente. Não moro no Brasil, tá? Eu teria um PDF desse livro. Tenho um PDF desse livro. Tenho sim, gente. No suicídio sempre virei... Ai, eu vou subir muito, porque... Mandem perguntas, meu Deus, aqui nesses quadradinhos aqui de baixo pra eu responder. Porque senão eu não vou conseguir ler muita coisa aqui. Lucas... Quando você passou a agradecer, tudo mudou. Porque a gratidão, ela tem um poder físico, ela tem um poder químico, uma reação química no seu cérebro tão grande que tudo ao seu redor muda. Quando você é grato, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é, quando eu abro os olhos, eu vejo, ufa, tô aqui ainda. Aí eu falo, obrigada, Senhor, pela minha vida, porque meu propósito ainda não acabou. Então, sigo por aqui. Então, toda vez que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é agradecer, porque a gratidão, ela abre todas as outras portas. Eu tenho uma tatuagem, não sei se vocês já viram, veja. Ela tá escrito thank you, obrigado, né? E o T, ele é um crucifixo. É pra eu sempre me lembrar que foi por mim que ele morreu, sempre me lembrar que é por mim que ele faz tudo, sempre pra lembrar que é por mim que ele viveu, né? Então gratidão pra mim é uma das coisas que mais me cativa. Ai, calma aí, tantas mensagens maravilhosas. Vamos lá, peraí. Agora eu vou ler as perguntas que vocês mandaram aqui, tá? Vamos lá. Kaysar, adorei. Kaysar, que bom que você adorou. Eu vou te chamar depois pra saber, tá? Música. Eu vou cantar música, calma aí. O segredo é a mudança do mindset. Ingrid, exatamente. Em questão da série Lúcifer, não assisti essa série Lúcifer, não tive, porque antes de assistir alguma coisa assim, eu peço muito pra Deus, Espírito Santo, falar comigo se eu devo assistir ou não, e ele já me revelou cada série que mudou minha vida mesmo, então eu não tive nem um pouco de curiosidade pra assistir não, gente. Onde posso comprar? Na internet. Julinha Linhares, gente, Júlia Linhares, uma cantora maravilhosa, linda, nossa, com poder, a voz maravilhosa, linda demais. Bom, vou me encerrar, né, porque já tá muito tempo aqui, vou só falar da música. Eu ainda não sei completamente a letra, porque eu vou explicar pra vocês o seguinte, o que aconteceu? Eu tava no meu quarto, e aí uma pessoa que me segue aqui mandou um link de uma live. E eu não vi, só vi depois. Aí quando foi depois, eu simplesmente cliquei e apareceu uma moça que tava na Etiópia. E eu sempre tive vontade de ir pra Etiópia, sei lá porque, desde muito tempo. Sempre quis ir lá e abraçar as pessoas na Etiópia, e ver pessoas na Etiópia, ajudar as pessoas na Etiópia. E não sei porquê, gente. Veio na minha cabeça Etiópia, no meu coração Etiópia há muitos anos e veio Etiópia. Então, no momento que eu liguei a live, a mulher tava falando da Etiópia. Aí eu falei, meu Deus, Etiópia. E aí eu assistindo a live, Deus falou assim, sai dessa live. Botou no meu coração assim, sai da live que você vai escrever um negócio. Aí eu fui e comecei a escrever. A música veio toda na minha cabeça. Assim, toda na minha cabeça. A melodia veio na minha cabeça. Só não botei os arranjos, não botei nada, porque eu queria colocar no teclado pra vocês, no piano. Mas eu não aprendi a tocar ainda. Então, ok? Deixa eu falar uma coisa com vocês. A palavra tentar, tentação, a palavra tentar, vou tentar. Tudo isso abre uma brecha na sua cabeça que já dá a entender que você pode falhar. E outra coisa, tentação não veio de Deus. Tudo que você vai tentar não é de Deus, porque Deus não te dá o poder para tentar, Deus te dá o poder para você conseguir. Então toda vez que você disser assim, eu vou tentar isso, a sua mente já entendeu que você pode falhar. Toda vez que você diz, eu vou tentar, você tá deixando de acreditar com todo o seu potencial que você tem, com todo o seu amor e poder que você tem nisso, de realizar algo. Então não fala que você vai tentar, tenta tirar essa... Olha, eu tento tirar.
Tira essa palavra da sua boca, tira essa palavra da sua cabeça, tira essa palavra do seu coração, porque na hora que a gente tenta, a gente consegue. Para você ver, quando você consegue, é porque você fez, você insistiu. Insistir é uma coisa, tentar é outra. Então, insista sempre nas coisas, não fique tentando as coisas, ok? Porque tentação é do diabo, não é de Deus. Então, vamos lá. Aí essa música, gente, Deus me fez compor ela todinha. E como vocês sabem, eu não toco nenhum instrumento, né? Mas ele me veio com a harmonia na cabeça. E eu falei, Deus, veja bem, querido, o que o senhor tá querendo aí que eu cante essa música? E ele falou, você vai cantar essa música. E eu senti isso no meu coração de cantar essa música. E essa música é justamente para as pessoas que têm dificuldade, que têm medo de Deus, as pessoas que têm medo de chegar próximo dele porque acreditam que Jesus vai te julgar. Não, porque eu não rezo, não vou pra igreja. Eu bebo. Eu saio à noite. Eu tenho um companheiro, 2 companheiros. Então, assim, as pessoas que têm esse tipo de pensamento são as que mais se afastam dele, mas é o contrário. Ele tá ali pra fazer tudo o contrário, pra te dar colo, pra te ajudar, pra falar com você, pra te fazer, pra ter paz, pra ter amor, pra te dar força. Quando você se afasta de Deus, as coisas sempre vão pra um lado mais difícil. Quando você tá com ele, ela pode até continuar difícil, mas você tá com Deus do impossível, então ela pode acontecer, pode realizar. Então sempre tenha isso na sua cabeça, tá bom? Então essa música é pra isso, tá? Eu vou ter que ler com a letra, porque como eu expliquei pra vocês, a forma com que ele me fez compor isso foi escrevendo, foi fazendo. Então eu não tenho total propriedade disso, mas eu posso cantar porque eu lembro como é. Então vamos lá. O nome da música se chama Ouça de Olhos Fechados. E que ele botou também. Então, porque eu acredito o seguinte, vou ser muito sincera com vocês, tá? Quando você fechar o olho agora pra ouvir essa música, eu tenho certeza, eu declaro em nome de Jesus que ele vai tocar no coração de muita gente. Então, o nome da música é Escute de Olhos Fechados. Então, eu quero pedir pra vocês fecharem os olhos. São 2, 3 minutos a música. Fecha os olhos pra vocês ouvirem. Porque eu tenho certeza absoluta que se ele me fez compor isso e cantar aqui, porque eu seria tímida pra fazer isso, tá? Se ele fez eu fazer isso, tem alguém que ele quer tocar, tem alguém que ele quer alcançar. Então, por favor, fechem os olhos pra vocês ouvirem essa música que eu vou cantar agora. E se coloquem nessa música, tá? Sinta isso, que é o que eu tô sentindo de falar. Eu adoraria pegar o meu microfone. O meu microfone é um desodorante. Então, se vocês puderem esperar um minutinho, vou agradecer. Muito obrigada. Pronto. Tô bem nervosa, tá? Mas já vai passar já. Bom, vamos lá. Fechem as músicas, por gentileza, tá bom? As músicas, ó. Fechem os ouvidos, os olhos, aliás. Gente, o que eu tô falando? Gente, fecha os olhos. É o nome da música. Fecha os olhos pra escutar, que eu vou cantar. Meu microfone é um desodorante. Mas isso não significa que não vai me dar o poder da música, tá bom? Porque eu vou cantar mesmo assim com o meu microfone daqui mesmo. Então, por favor, fechem os olhos pra vocês poderem sentir, tá? É o que eu tô pedindo. Começa assim. Todo mundo fechado os olhos? Pode escrever que... Não pode escrever que vocês estão com o olho fechado, né? Então tá. Fecha os olhos, eu vou contar até 5 e vou começar a música, tá? Fechem os olhos pra vocês sentirem o que essa música pode passar pra vocês. 5. Ai, meu Deus, agora deu um pigarro bem na hora. Vai, vamos lá. Fechou o olho, gente? Então vamos, hein? Fechem os olhos pra eu poder fazer aqui. E não coisem meu microfone. Vamos lá. Eu não sei por onde começar, mas teu nome eu ouvi falar. Eu tenho medo de me aproximar,
Me responde pra eu acreditar. Devo olhar pro céu ou devo ajoelhar? Devo unir minhas mãos, me ensina a rezar. Eu me machuquei, eu nunca te busquei. Eu desacreditei, como me aceitará? E se eu puder pedir, feliz eu quero ser. Me ensina a merecer, me ensina a agradecer. Me tira a escuridão e esse vazio, pra eu enxergar o caminho que me leva até você. Quero enxergar o caminho que me leva até você. Aí ele responde, gente, olha o que ele me fez escrever. Vem como tiver, eu tanto te esperei, eu nunca te julguei e tudo acompanhei. Ouvi você chorar, tentei me aproximar, sinais eu te enviei, jamais te abandonei. E para que eu possa entrar, sua porta deve abrir. Prometo te curar e te fazer sorrir. Eu te libertarei, eu te levantarei. E se acreditar, minha promessa cumprirei. Basta me pedir, da forma que quiser. É só me aceitar e a sua vida eu vou mudar. Me chama de amigo que eu estarei contigo. Me olhe com amor que eu te quero como for. Me tira a escuridão e esse vazio, pra eu enxergar o caminho que me leva até você. Ah, foi! Cantei! Gostaram da música? Não tem nem que perguntar isso, porque na verdade não foi pra mim, né? Foi pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Nossa live vai ficar por aqui, meus amores. Só pra dizer pra vocês, essa parte da música que fala assim, vem como eu tiver, vem como tiver, eu nunca te julguei. É uma coisa que ele colocou no meu coração, das pessoas entenderem que ele não julgou, que ele não julga, ele não faz nada. Ele tá te olhando de lá, te esperando, ele tá vendo você, tá querendo falar com você. Tô muito arrepiada, porque realmente não é uma música que eu tenha feito pra mim, e é uma música que eu escrevi porque ele pediu pra escrever. Então eu acho que é um recado. Se você sentiu alguma coisa, se você fechou os olhos e sentiu alguma coisa diferente, com certeza é um outro sinal que ele tá te dando para você parar um minutinho do seu dia e dizer: Senhor, eu quero te enxergar, me tira a escuridão do caminho, porque eu quero olhar o caminho que leva a ti. E o caminho a Deus não é difícil, o caminho de Deus não é ruim, não é triste, é muito pelo contrário. É isso, que bom que vocês gostaram da música. É muito coisa, porque minha voz não falhou um minuto. Foi uma performance muito justa, eu diria. E eu tô muito feliz, porque foi em nome dele, é em nome dele, tudo em nome dele. Então é isso, meu povo. Amo vocês, muito obrigada por estarem aqui, por terem assistido essa live. Eu quero desligar rápido, que é pra vocês poderem ter esse momentinho de vocês agora, depois de uma música dessa, que vocês possam... sabe, sentir esse abraço, vai lá fora, dá uma olhada no céu, ele tá te olhando, ele tá te vendo, ele só te quer perto, ele não te quer longe. E é isso, tá bom? Um beijo gigante pra vocês, amei estar aqui, amanhã eu vou estar aqui novamente, amanhã mais 10 páginas do livro. Queria só fazer uma oração, pedir para Deus, Senhor Jesus Cristo, nesse momento, que o Espírito Santo possa tocar no coração de todas essas pessoas que estão me vendo, todas essas pessoas que passaram por aqui, Senhor, seja na curiosidade, seja querendo ver o que eu estava falando, com a mensagem que eu estava passando.
O Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe todas as minhas intenções. Então eu peço que nesse momento as pessoas que estão em casa, Senhor, possam ser tocadas por Ti. Essas pessoas que estão em casa possam ter recebido a palavra uma palavra que possa ter feito elas pensarem, repensarem e querer se aproximar de Ti, Jesus. Eu sei que muitas pessoas ainda têm preconceito, eu sei que muitas pessoas têm medo, mas medo é tudo que o Senhor não permite, medo é tudo que o Senhor não quer, medo é tudo que o Senhor não faz elas terem, Senhor. Toca no coração de cada pessoa que está aqui nesse momento, dê coragem para elas, dê força para elas, dê amor para elas. Mostre para elas, Senhor, o poder imensurável que o Senhor tem. Mostre para elas o poder de acolhimento que o Senhor tem. Mostre para elas que o Senhor não está distante. O Senhor é como uma pessoa que pode ser um amigo. O Senhor pode falar com elas da forma que for. Peça para elas, Senhor, nesse momento, para Te ouvirem num arrepio, num sorriso, que elas possam olhar para si nesse momento. Eu Te peço, Jesus, o Senhor não veio aqui somente para viver e passar numa vida como o Senhor passou e sofreu. O Senhor veio para ensinar que a gente pode ter versões melhores do nosso ser, a gente pode ser pessoas melhores, Senhor, e se a gente estiver perto de Ti, a gente tem total aval para isso. Planta no coração de cada uma dessas pessoas, Senhor, que estiveram comigo nesse momento, uma semente de amor, que elas possam regar todos os dias e que elas entendam que o relacionamento contigo, Senhor, não tem limite, não tem regra, não tem nada que a religião crie. O relacionamento contigo, Senhor, é como se fosse um amigo e o Senhor está ali disposto a ouvir todas elas. O Senhor não trai, o Senhor não entristece, o Senhor faz tudo o oposto, o Senhor abastece, o Senhor protege, o Senhor faz que todas as pessoas que estejam descansando no seu colo tenham vida, tenham alegria para viver, Senhor, numa terra que tem tanta dificuldade, mas a gente sabe que em Teu nome, Senhor, as dificuldades são pequenas para o tamanho do mundo que o Senhor é e o tamanho de amor que a gente pode ter pelo próximo dentro do nosso coração. Amém. Gente, um beijo para vocês, obrigada por terem me acompanhado aqui, até amanhã e que vocês tenham curtido. Eu vou salvar a live, já vou salvar aqui o primeiro vídeo do YouTube e é isso, tá bom? Mil beijos pra vocês, obrigada. Deixa eu ler o que vocês escreveram, calma. Rapidinho, porque eu não vi. Chorei, arrepiei. Que bom, meu Deus. Deus abençoe. Vai ser muito iluminada. Te amo. Obrigada. Eu não sou iluminada. Ele é. Ele me dá luz. Sem ele, eu não teria luz. E se você tem a disponibilidade e quiser, você também tem acesso a isso. Se você vê luz em mim, você pode ter o dobro. Se você vê amor em mim, você pode ter o dobro. Tudo que você vê em mim, você também pode ter, porque somos a imagem semelhante dele. Então, tudo que eu sou e tudo que eu posso ser, você também pode ser, tá bom? E não é o de fora, é o de dentro. Porque ele não vê o de fora, ele vê as intenções do coração. Um beijo pra vocês. Eu tô vendo aqui tudo que vocês estão escrevendo. Amei, amei, amei. Vou salvar a live. Vou salvar a live. Vou salvar. Até amanhã. Foi lindo. E amém, amém. Beijo, meus amores. Até amanhã.